A mensagem é sobre Gamaliel, o prudente, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 33 ao verso 42. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Após ter escolhido os 12 apóstolos, Jesus Cristo passa a dar-lhes instruções sábias, e entre essas está a seguinte: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Este conselho a respeito da prudência precisa ser aceito e obedecido, a fim de que tenhamos êxito em nossas realizações. O exemplo de prudência de Gamaliel serve de orientação para a nossa vida cristã. O texto destaca algumas qualidades de Gamaliel, o prudente. Em primeiro lugar, Gamaliel mostra-se prudente nos conflitos. O sinédrio estava revoltado contra os apóstolos que proclamavam Jesus como ressurreto. O clima estava tenso, mas eis que surge um homem prudente chamado Gamaliel, que faz todo o empenho para evitar conflitos e a provável morte dos apóstolos. O propósito de Gamaliel foi de impedir que alguma injustiça fosse cometida contra os apóstolos. Assim, Gamaliel promoveu a liberdade de proclamação do Evangelho. Pode-se dizer que, nesse conflito entre o sinédrio e os apóstolos, Gamaliel foi um defensor dos direitos humanos. O apóstolo Paulo recomendou ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, que, diante dos conflitos, Timóteo seguisse a justiça, a fé, o amor e a paz, evitando contentas, agindo com brandura e disciplinando com mansidão. O que você tem feito a favor daqueles que são perseguidos? Recordemos o exemplo de Isaac, pois mesmo sendo afrontado, sempre agiu com prudência, promovendo a paz diante dos conflitos. Em segundo lugar, Gamaliel mostra-se prudente das decisões. Gamaliel usou da palavra no sinédrio e, como era respeitado por todo o povo, ordenou a retirada dos apóstolos. Essa decisão foi habilidosa. Assim ele pôde falar com mais liberdade e acalmar os ânimos. Seria mais difícil tratar do assunto na presença dos apóstolos. A respeito da ressurreição da filha de Jairo, o Senhor Jesus Cristo demonstrou intensa habilidade ao determinar a saída das pessoas que estavam na casa produzindo alvoroço. Ficando Jesus com o pai e a mãe da criança, foram até onde a menina estava deitada, e ali Jesus realizou o milagre da ressurreição. Imagine a seguinte situação: em certa igreja ocorre um membro que está ameaçado de exclusão por suspeita de problema moral, porém não há provas concretas.
como agir com prudência neste caso. O homem prudente é aquele que edifica sua casa com habilidade. Portanto, procure usar a prudência para tomar decisões equilibradas. Em terceiro lugar, Gamaliel mostra-se prudente nos conselhos. Gamaliel se dirige aos israelitas do Sinédrio com conselhos sábios. Esclarecendo a situação, Gamaliel cita o exemplo de Teutas e Judas, que no passado também se autodenominavam Messias. Gamaliel diz que se a obra daqueles homens que estavam pregando a Jesus ressurreto fosse de Deus, não poderia ser destruída. É impossível lutar contra Deus. Os conselhos de Gamaliel foram tão sábios que foram aceitos pelo Sinédrio. Assim também na nossa vida cristã, os bons conselhos da Bíblia devem ser obedecidos, mas os conselhos dos ímpios devem ser rejeitados. Gamaliel demonstrou coragem na defesa dos apóstolos. Qual a importância da coragem está associada à prudência? É importante notar que Gamaliel não era apenas uma pessoa cheia de sabedoria, mas ele usou a sabedoria que, juntamente com a prudência, resultou em bons conselhos. Salomão afirma que o sábio prudente é sempre uma pessoa de conselhos prudentes. Eu quero concluir esta mensagem dizendo que a arma do ignorante é a brutalidade, mas a do sábio é a inteligência, usada para resolver conflitos, para tomar decisões e, sobretudo, para se tornar um conselheiro prudente. Ore e diga: Senhor, não quero apenas conquistar a sabedoria, eu quero usá-la no meu dia a dia para me tornar um cristão prudente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.